Exercício número 6. Os Bacanas é uma fábrica de cerveja artesanal bastante reconhecida na região aqui do Triângulo Mineiro. A mesma produz e vende mensalmente 2.500 garrafas, que é uma informação que, por sinal, já vou registrar, de 250 ml a um preço de R$ 5,00 cada uma delas. As despesas variáveis ela representam 20% do preço de venda e os custos variáveis R$ 1,20 por unidade. Então aqui nós já vamos anotar a informação que a despesa variável é 20% do preço de venda. O preço de venda é de R$ 5,00. Então 20% de R$ 5,00 vai dar um valor de R$ 1,00. Então aqui é o primeiro cálculo que a gente já faz para encontrar o valor da despesa variável de maneira unitária, relacionado, no caso, ao preço de venda. E o custo variável ele já deu para nós R$ 1,20. Pronto, já registrei as principais informações relacionadas à quantidade, né, de vendas atual, preço de venda praticado, as despesas e os custos variáveis. Ele segue o exercício, né, da sequência falando o seguinte: a fábrica ela tem uma capacidade para produzir 5.000 unidades. Então eu já posso concluir que ele está bastante ocioso, ele está operando com 50% da sua capacidade, sem alterações no custo fixo, que inclusive atualmente é de R$ 5.000. Então R$ 5.000 é o custo fixo, 5.000 unidades é a limitação que essa empresa tem. E ele menciona que foi feita uma pesquisa de mercado que revelou se ele reduzir o preço para R$ 4,00, ele vai aumentar a demanda de mercado para uma produção e venda, né? Na verdade, para venda, né? Uma demanda do mercado de 6.000 unidades. Então, o que ele está mencionando aqui? Então, se ele tirar o preço de R$ 5,00 para 4, reduzir R$ 1,00, ele vai ter, com base nessa pesquisa, uma demanda de 6.000 unidades. Apesar disso, nós sabemos que existe a demanda de 6.000, mas existe a limitação da fábrica de 5.000 unidades. Nesse sentido, a gente vai ficar sem atender algumas pessoas nessa situação aqui desse exercício. E olha só o que ele continua mencionando. Para atender essa nova demanda, as despesas variáveis elas vão reduzir 10% do preço de venda. Então aqui é interessante que nós vamos recalcular essa despesa variável. Então, por algum motivo, né, que ele estrategicamente reduziu o preço de venda, ele conseguiu também essa redução na despesa variável aqui em percentual. Como o preço de venda vai alterar de 5 para 4 reais, então a despesa variável ela altera o percentual para 10% e altera também a base de cálculo para 4 reais. Então, nesse caso aqui, a despesa variável ele passaria para 40 centavos. E aí ele continua o exercício. Caso a empresa adote essa redução do preço de venda, né, para aproveitar a demanda, que inclusive aumenta, né, a produtividade, reduz a ociosidade, mantendo essa estrutura, né, de custo fixo e a capacidade produtiva, qual que será o lucro, né? Qual que será o resultado? Então aqui nós vamos elaborar dois cenários, um DRI atual e um DRI projetado para a gente fazer essa comparação. Nesse DRI atual, nós vamos mostrar como é que está a situação dessa empresa. Então hoje ele vende 2.500 unidades a R$ 5,00. Então a multiplicação dos dois nós conhecemos como receita, que nesse caso é o faturamento de 12.500. Apesar disso, nós sabemos que existe um custo, né, de R$ 1,20 para a elaboração desse produto. Como eu estou vendendo 2.500 unidades, então a multiplicação desses dois elementos nós vamos encontrar o total do custo variável. Nesse caso vai ser R$ 3.000. Em contrapartida também nós temos a despesa variável, que é de R$ 1,00 por unidade, multiplicado pela quantidade vendida de 2.500. Caso eu queira fazer também 20% da receita, também é uma outra alternativa, tá? E tem que dar o mesmo resultado, 2.500. Então vou ter uma margem de contribuição nesse cenário, receita menos custo variável, menos despesa variável, de R$ 7.000. Considerando que eu tenho um custo fixo de 5.000, logo eu vou ter um lucro de R$ 2.000. Então, atualmente, apesar de eu estar 50% na verdade na minha capacidade produtiva, ele tem a capacidade de 5.000, produz 2.500, né? Produz, nesse caso vende, né, 2.500, produz está vendendo 2.500. Então eu vejo, né, que esse cenário projetado pode ser um cenário que desperte a atenção, né, no sentido mais estratégico de eu poder utilizar a capacidade máxima, né, do meu negócio, já que eu tenho uma demanda para 2.500. Então, eu acabo não necessitando, né, usar toda a minha capacidade. Então, nesse cenário projetado, nós vamos colocar aqui qual seria a minha receita. Como eu tenho uma demanda para 6.000 unidades de venda de cerveja,
eu vou usar a capacidade máxima, porque eu não consigo vender essas 6 mil, né? A demanda é maior do que a minha capacidade. Então, essas 5 mil unidades multiplicado pelo novo preço de venda, nesse caso aqui é R$4. Então, eu vou ter já um faturamento saltando de 12 para 20 mil reais, né? O custo variável nessa situação aqui ele permanece 1,20, ele não mencionou alteração, e eu vou multiplicar pelas quantidades que estão sendo vendidas. Então, vou ter um total de custo variável, olha só, dobrou nesse caso, né? 6 mil reais, dobrou a capacidade aqui, né? Nesse caso está produzindo ao invés de 2.500, o total, né? Então, é natural que isso aconteça. E a despesa variável, que nós percebemos que agora é 40 centavos, multiplicado por esses 5 mil. Um ponto interessante de ser destacado nessa despesa variável, se eu quiser colocar 10% em cima da receita, também dá certo, tá? Chega no mesmo resultado. Nesse caso aqui, inclusive, olha só, teve uma redução da despesa variável. Quando eu encontro a minha margem de contribuição, que é a subtração entre esses elementos anteriores, né? Receita menos custo variável, despesa variável, olha que interessante, eu tenho uma margem de contribuição maior, de 12 mil reais. Considerando que o gasto fixo vai ser o mesmo, né? Qual vai ser o impacto no lucro aqui? Eu vou ter um lucro de 7 mil. Então, eu percebo que se eu usar a minha capacidade total, eu vou ter um aumento, né? Olha só, vamos fazer uma análise aqui horizontal. Vou ter um aumento no lucro de 3,5 vezes. Isso é muito interessante. Isso mostra, né, que se a empresa não ficar ociosa, ela consegue aumentar a rentabilidade, considerando que aquele gasto fixo vai se permanecer. Um ponto interessante a ser ressaltado aqui, né, é investigar estrategicamente se essa demanda de 6 mil unidades é uma demanda que vai permanecer. Que às vezes faz até sentido a empresa aumentar a sua estrutura, investir em novo maquinário para atender essa demanda. E ao mesmo tempo, um ponto de análise é, será que se reduzir de 5 para R$4 muda alguma coisa em percepção para o cliente? Ou realmente muda apenas os números? É interessante entender essas percepções. Será que minha precificação de 5 foi feita de maneira equivocada para provocar um aumento tão latente assim na demanda? Então, são algumas reflexões aqui apenas, né, relacionadas ao exercício que você pode colocar em prática aí dentro do seu negócio. Então, aqui concluímos a correção do exercício número 6.